repararam que eu não sou bom de palpite, né? Disse que o Brasil empataria com a Suíça e com a Sérvia e venceria Camarões, e foi o contrário, né? O Brasil venceu seus dois primeiros jogos contra as duas seleções europeias que, em tese, eram mais competitivas, né? Eram mais desafiadoras, e perdeu para Camarões. O Brasil há pouco finalizou a sua participação na primeira fase da Copa do Mundo e tomou um gol no final do jogo, sendo este gol decisivo para que o jogo terminasse 1-0 para a seleção de Camarões, que está eliminada, e o Brasil, por ter feito um gol a mais de saldo do que a Suíça, finalizou a primeira fase em primeiro lugar no seu grupo. O Brasil agora avança para as oitavas de final e na segunda-feira vai fazer a partida contra a seleção da Coreia do Sul. Mas sobre o próximo jogo a gente fala um pouco depois. É difícil de fazer alguma avaliação sobre a partida de hoje, dado que o time brasileiro entrou com todos os seus jogadores reservas, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu na história das Copas, quer dizer, o Brasil fazer uma partida com todos os atletas que começam um jogo de Mundial sendo reservas. E se a gente for olhar também as substituições que vieram depois, apenas o Marquinhos, por uma necessidade, e o Rafinha que acabaram entrando no time sendo titulares. Talvez o Bruno Guimarães venha a ser titular no próximo jogo, mas não foi assim que o Tite iniciou a Copa do Mundo, nem também o segundo jogo, né? O que mostra que ele acabou utilizando a partida para fazer alguns testes e quase pagou caro por isso, porque se o Brasil sofresse mais um gol ou se a Suíça fizesse 4-2 na Sérvia, o Brasil teria classificado em segundo lugar no seu grupo e aí enfrentaria Portugal nas oitavas de final, que seria já um jogo logo de cara na fase decisiva muito difícil. Acho que um destaque, principalmente pelo primeiro tempo, foi do Martinelli, o atleta que entrou justamente no lugar do Vinícius Júnior para fazer a ponta esquerda do ataque brasileiro. O time continuou, de certa maneira, organizado, mas menos do que o time titular, é compreensível, e também por isso o Brasil também passa um pouco a explicação pela derrota, pelo fato de que utilizou um time completamente reserva, que é um time que naturalmente não está acostumado até a atuar nos treinamentos, mas como os coletivos, que é aquela simulação do jogo, né? Quer dizer, titulares contra reserva não acontece mais tanto como antigamente. Então, quer dizer, quem fez a partida de hoje não está acostumado a atuar junto, ainda mais num jogo oficial e um jogo que vale a Copa do Mundo. Então, uma certa desorganização, menos na parte defensiva, mas mais na parte ofensiva, né? Quer dizer, ali um jogo associativo mais precário do que a gente conseguiu ver na seleção brasileira nos dois primeiros jogos, né? A tendência é que os titulares voltando, o Brasil consiga retomar um certo nível de desempenho que dê mais segurança para os próximos jogos, né? Camarões eu havia mencionado no vídeo anterior, que era uma seleção muito mais irresponsável do que Sérvia e a própria Suíça, né? O que poderia oferecer mais desafios ao Brasil, ao seu sistema defensivo, e foi o que aconteceu, né? Quer dizer, o Brasil pela primeira vez teve uma bola jogada contra o seu alvo. Nos dois primeiros jogos, o Alisson, que é o goleiro titular, não fez nenhuma defesa, e até tomar o gol o Ederson já tinha feito duas defesas, inclusive bastante difíceis, né? A primeira mais ainda do que a segunda, mas num chute também muito bom. Mas Camarões tentou fazer uma marcação mais avançada, né? O que permitia ao Brasil encontrar campo para jogar. Até acredito que se tivesse jogado com o time titular, poderia ter criado situações de gol mais claras do que as que criou e até convertido. Mas com um time reserva e também de alguma maneira hesitante quanto a querer fazer o gol propriamente,
uma vez que tinha para si pelo menos a garantia do empate e consequentemente da primeira posição. Em alguns momentos, pelo menos na minha avaliação, senti a seleção brasileira até com uma certa arrogância misturado ali com apatia, por entender que o jogo ali não faria muita diferença se vencesse ou se empatasse. Acabou perdendo e isso poderia ter colocado o Brasil numa situação mais delicada, não de perder a classificação, porque isso não era possível, mas, repito, de fazer uma partida logo de cara na fase decisiva contra uma seleção muito mais complicada e que até tem uma certa pretensão para conquistar o título. Fica a preocupação não pela qualidade do jogo, porque como são jogadores que não vão mais atuar juntos, né, o Brasil não vai lançar a mão dos jogadores reservas para fazer uma partida completa e com todos eles, né, ao mesmo tempo, é necessário ficar atento com relação às contusões. Então, o Brasil ele tem 4 laterais de ofício, então 2 na esquerda, um titular e um reserva, 2 na direita, um titular e um reserva. Normalmente as convocações trabalham dessa maneira e 3 deles estão contundidos. O Danilo, que se contundiu no primeiro jogo, o Alexandro, lateral esquerdo, né, o Danilo titular da lateral direita, o Alexandro, lateral titular da esquerda, se contundiu no último jogo, e no jogo de hoje o Alex Telles, que é o reserva do Alexandro, na lateral esquerda, também saiu contundido, e ao que parece não foi uma contusão simples, muito provavelmente foi até mais grave do que a contusão dos outros 2 laterais e do que a do próprio Neymar também. O que significa dizer que o Brasil agora, a não ser que haja uma recuperação, só tem um lateral de ofício, que é o Daniel Alves, que é a convocação mais questionada, porque muita gente entende, tanto do ponto de vista da torcida como do ponto de vista da crítica, que ele não tem condições, especialmente físicas, de jogar uma partida de Copa do Mundo, e se for necessário colocá-lo em campo, ele vai ter que jogar uma partida decisiva, né? O lado direito não é tanto a preocupação, porque o Éder Militão, que hoje jogou como titular na zaga, na sua posição de origem, provavelmente vai iniciar o jogo contra a Coreia do Sul na lateral direita, né? na condição de titular. E aí resta saber o que é que vai acontecer do lado esquerdo. Se a contusão do Alex Telles não é tão grave quanto parece, ou se o Alexandro terá condições, né, de depois de sair contundido no segundo jogo da seleção, voltar a campo para a 4ª partida já numa fase de oitavas de final. Então, porque se não houver essa possibilidade, vai ter que fazer algo parecido com o que foi feito durante o jogo. Vai ter que improvisar, muito provavelmente, um zagueiro, no caso de hoje foi o Marquinhos, o que dificilmente vai acontecer, porque o Marquinhos é o zagueiro titular da seleção, então talvez ele lance mão do Bremer, que passa a ser o único zagueiro à disposição, porque o zagueiro reserva, um deles, né, além do Bremer, é o Militão, que virou titular da lateral direita, ou então improvisar algum volante para atuar naquela posição, né, na lateral esquerda. E esse vai ser um motivo para o técnico da seleção quebrar a cabeça. Ele não tem muito tempo para pensar e não tem muito tempo para treinar. Então o Brasil fez a sua partida hoje, normalmente no dia seguinte, principalmente quem jogou como titular, não treina, e aí nós já estamos falando do domingo, que é a véspera do jogo, que é quando também não costuma ter muito treino, já faz ali um treino de recreativo, de reconhecimento de gramado, para que na segunda-feira faça o seu jogo. Então é uma mudança importante, numa posição importante, e que não vai haver tempo hábil para treinar. Se houver a possibilidade de escalar um dos 2 laterais, repito, ou a volta do Alexandro, que é o titular da posição, ou a manutenção do Alex Telles, o que eu acho bem difícil, é mais fácil o Alexandro voltar do que o Telles ter condições de jogar, menos problemático. Mas se houver a necessidade de colocar um outro nome e este automaticamente será um jogador improvisado, isso pode ser um fator de preocupação para a seleção brasileira, principalmente nas jogadas de ataque da Coreia do Sul. O campeonato agora é outro.
né? Então foram 3 jogos, havia margem para derrota. Então vejam, né? O Brasil perdeu um jogo e classificou em primeiro, a Argentina perdeu um jogo e classificou em primeiro, a França perdeu um jogo e classificou em primeiro, outras seleções ficaram em primeiro tendo empatado um jogo, foi o caso da Inglaterra, o caso da Holanda, o caso da seleção de Portugal. E Portugal empatou, né, no jogo de hoje também, né, foi outra seleção que perde um jogo e ainda assim classifica em primeiro. Então, na primeira fase você pode perder um jogo e ainda classificar, inclusive em primeiro. De repente pode perder um jogo, empatar outro e com 4 pontos ainda conseguir a classificação. Agora não. Então agora nós vamos entrar numa fase que é uma fase muito mais aguda, em que cada jogo, né, quer dizer, uma jornada ruim, um dia mal sucedido pode representar a eliminação e a volta para casa, né? Então, a partir de agora, a Copa do Mundo, que já atribui um componente emocional aos seus jogos muito grande, em função da expectativa, é um torneio que acontece de 4 em 4 anos, né? Muitos jogadores que estão atuando agora não vão mais jogar uma partida de Copa do Mundo. Então isso é agora potencializado, porque há sempre o risco de se tomar um gol no final do jogo e não haver tempo para pelo menos empatar, de se tomar um gol no começo do jogo e o nervosismo de tentar empatar pode até ser um fator a jogar de forma contrária ao time que está sendo vencido. Então o componente psicológico, mental, emocional conta bastante, né? E normalmente quem tem um preparo melhor nesse ponto tem uma chance maior de se sair classificado, né, e avançar para as próximas fases. A Coreia do Sul até obteve uma classificação improvável diante do cenário do grupo H, que estava desenhado antes dos 2 jogos finais desse grupo, né? A Coreia do Sul era a última colocada, a tendência era que ou Gana ou Uruguai se classificassem, e no final das contas os 2 que se enfrentaram não classificaram. O Uruguai, que estava numa posição também muito ruim, acho que o Uruguai, que era o último colocado no grupo, venceu o seu jogo, mas a Coreia do Sul, por estar à frente numa questão de saldo, acabou então vencendo o Portugal, que era um jogo improvável, mas Portugal também entrou, não tanto como o Brasil com jogadores reservas, mas entrou com um time mesclado, saiu na frente, mas acabou tomando a virada. E a Coreia do Sul então chega até de uma forma, de certa forma até surpreendente, para disputar as oitavas de final e vai ser o adversário da seleção brasileira. O grande destaque da seleção sul-coreana é um jogador chamado Son, que atua no futebol inglês, no Tottenham, já há algumas temporadas, é o principal jogador da Coreia do Sul e é quem pode, do ponto de vista individual, criar alguns problemas para a seleção brasileira, né? É uma seleção muito voluntariosa, isso conta bastante, ainda mais num jogo decisivo. Imagine, né? Vai ser o jogo da vida desses atletas sul-coreanos, que podem, na questão da dedicação, da devoção a um único jogo que pode valer uma vida, tentar equilibrar as coisas. Mas é evidente que a seleção brasileira tem muitos recursos individuais, técnicos, táticos, que dão ao Brasil um favoritismo considerável, a ponto de que, se houver um resultado contrário à classificação do Brasil, não há a menor dúvida de que isso vai chocar o mundo da bola. O Brasil fez um amistoso, inclusive neste ano, contra a própria Coreia do Sul e venceu por 5-1. Mas agora o cenário é completamente diferente, né? Quer dizer, é um jogo que vale, o que pode dar coragem ao time sul-coreano que não tem nada a perder, e até uma certa apreensão, né? Quer dizer, uma certa hesitação, uma dose de nervosismo no time brasileiro, que é quem tem tudo a perder no jogo que vai acontecer na próxima segunda-feira. Depois dessa partida, eu volto então com mais um vídeo para analisar, enfim, para tentar entender como é que aconteceu esse jogo das oitavas de final, projetando, caso o Brasil se classifique, como é que será o jogo da seleção brasileira nas quartas de final. É isso.